E aí galera, bem-vindos ao canal Geeknauta e hoje nós vamos falar sobre o Redmi 2 Pro. Vamos começar falando do hardware do aparelho. O Redmi 2 Pro conta com 2 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento interno, rodando um processador Qualcomm Snapdragon 410 de 64 bits a 1.2 GHz, que é o mesmo processador do Moto G terceira geração, que é o seu concorrente de peso, né? Bom, ele tem também a Adreno 306, que é uma placa gráfica boa pela faixa de preço do aparelho, você consegue rodar bastante coisa. Eu tenho aqui apenas 2 jogos, eu vou demonstrar no vídeo. Ele é Dual SIM 4G, legal que os 2 chips funcionam em 4G, beleza? A tela dele é de 4.7 polegadas, IPS. Ele tem um ângulo de visão de até 178 graus com 312 ppi. É uma tela muito boa. Eu me surpreendi bastante com a qualidade da tela pelo preço do aparelho. A resposta ao toque é muito boa. E grava vídeos em 720p. E a câmera frontal tem a funcionalidade Beautiful, que é aquela... Ele deixa a foto... Ele como se passasse um filtro na foto em tempo real. Câmera traseira 8 megapixels BSI, que é retroiluminada por LED. E é uma câmera muito boa. Outra coisa que me surpreendeu muito nesse aparelho foi essa câmera, porque pelo valor dele, ele é vendido aí a cerca de R$300 a menos que o Moto G terceira geração, que é o seu concorrente de peso, e é uma câmera que surpreendeu bastante. Ou até o mesmo modo HDR da câmera surpreendeu bastante. O áudio, uma coisa que eu acho muito importante em smartphone, que eu uso muito para escutar música, é a qualidade do áudio, tanto o volume em fone de ouvido quanto o alto-falante. E é outra coisa que o Redmi 2 me surpreendeu. O áudio dele é muito bom pela faixa de preço do aparelho. Óbvio, não é um áudio estéreo, ele sai aqui na traseira do aparelho, logo abaixo da câmera. E como a câmera é um pouquinho saltada, ao colocar na mesa, não abafa o som. Bom, o áudio dele é bem alto. Quanto a isso, não tenho o que reclamar. Ele pesa 133 gramas, é um aparelho relativamente leve, e tem 9.4 milímetros de espessura. Contém um microfone, redução de ruído. A bateria dele é de 2.200 mAh. Outro ponto positivo para o Xiaomi: a bateria dura muito. E o meu aparelho anterior foi um Moto X, certo? Moto X de segunda geração. E, incrivelmente, a bateria desse celular é muito superior, pelo menos no meu uso. Eu tiro ele 8 da manhã da tomada, vou carregar de novo lá para as 10, 10 e meia da noite. O meu uso é até que intenso, porque eu uso bastante direto internet, Wi-Fi, saindo do Wi-Fi, 3G ligado. Brilho da tela, sempre uso entre o meio e o máximo. Estou aqui com ela no máximo para gravar o vídeo agora. E atende muito bem a bateria do celular, outro ponto muito positivo para o Redmi 2. Bom, falar um pouco aqui agora sobre o design do aparelho. Aqui em cima apenas a saída do fone de ouvido. Na lateral esquerda nada. Embaixo a USB do lado direito. Do lado direito, botão de ligar e volume. Eu particularmente gostei muito do design do aparelho. Ele é um bloquinho, basicamente é um bloquinho com esses botões vermelhos, dá um destaque bem legal para o aparelho. E o único problema quanto a esse material da tampa é que escorrega muito esse material. E a melhor alternativa que eu achei para isso foi a capa oficial mesmo da Xiaomi, tem à venda no site deles, que é essa aqui. A capinha, eu tenho essa preta, ela é emborrachada e ao colocar no aparelho,
melhora 80% a pegada dele. Melhora muito, galera, eu não tô brincando. Melhora demais a pegada dele. E na minha opinião fica até um pouco mais bonito. Eu comprei também essa verde, a verde água. Vou colocar também para vocês darem uma olhada como fica. E essa capinha verde, ela parece até ser mais emborrachada do que a preta. Ela dá mais segurança ainda. Eu tava usando bastante ela, só que eu comprei a preta até depois dessa, por ser mais discreta. Também, no meu gosto, fica bonito o aparelho. E essa aqui é bem emborrachada, bem legal a segurança que dá no aparelho. Bom, sobre a MIUI. Até então, eu tô com esse aparelho faz cerca de 1 mês e meio. Eu não tenho muitas reclamações quanto a MIUI. Quando eu recebi ele, veio com a MIUI 6 e já estava disponível a MIUI 7 para download. E eu já fiz o download de cara, eu não cheguei nem a usar a MIUI 6. Como vocês podem ver aqui, está na MIUI, última versão disponível, 7.0.5.0, versão estável. E únicos bugs que eu encontrei foi quando ligo o aparelho, ele apresenta um erro da Google Play. E de vez em quando dá um errinho de operadora, que eu não sei informar direito se é a MIUI ou se é a operadora mesmo que está mandando esse erro, mas acontece bastante. Mas não é uma coisa que chega a incomodar, certo? Eu creio que com atualizações de software os pequenos bugs aí vão sendo resolvidos, afinal a MIUI 7 é bem recente. Bom, para você que está em dúvida de comprar um Redmi 2, a minha opinião na faixa de preço desse aparelho você não encontra nenhum outro melhor, não tem como discutir. A não ser que você queira investir um pouco a mais no Moto G3 para ter o mesmo desempenho, porque você gosta da Motorola. Não precisa ter aquele pé atrás, que é uma marca nova, marca da China, como alguns falam. Afinal, basicamente todos os aparelhos que a gente compra vêm da China. E a Xiaomi é uma empresa que está crescendo muito, tem muitos fãs, né, como eles mesmos dizem por aí, e é uma marca que eu já percebi que eles dão bastante valor nos clientes deles, e a qualidade dos produtos deles pelo preço que eles oferecem é muito bom. Eu vou rodar aqui um pouquinho o Horizon Chase. Como vocês podem ver, roda sem engasgo nenhum. Apesar de ser um jogo leve, ele roda muito bem. Quanto ao Antutu, eu não vou fazer o teste dele no vídeo, mas o resultado do benchmark foi cerca de 20 mil pontos. Eu não sou de ligar muito para teste de benchmark, que eu vou mais pelo uso do dia a dia. Bom, deu para ter uma ideia aí de como roda. Eu tenho o Asphalt 8 aqui também. Vou colocar o Asphalt 8 porque é um jogo que o pessoal conhece mais e é um jogo bem pesado para Android. E o meu uso do smartphone é basicamente redes sociais, e-mail, banco, navegação. Eu não sou muito fã de jogo, mas ele roda muito bem. Aí vai depender da pessoa. Se você gosta muito de jogar no smartphone, creio que não seja a escolha certa. Acho que é melhor você esperar um pouco, comprar um celular aí um pouco mais top, né, de linha, que vai te atender melhor. Bom, vamos pôr numa corrida aqui. Claro que se você for jogar jogos do tipo SimCity ou até mesmo jogos mais leves desses de Android, o desempenho no Redmi ou um celular mais parrudo vai ser basicamente o mesmo. Não vai ter muita diferença, mas games como esse Asphalt ou jogos mais pesados, que falar a verdade eu nem conheço, que eu não jogo muito em smartphone. Bom, o áudio em conversação dele é muito bom também. O microfone realmente funciona bem, a redução de ruído. Carregamento,
O carregamento é muito rápido, ele carrega em 100%, o carregador dele é muito top, eu tenho ele aqui, um carregador de 2.1 ampere, se eu não me engano, é isso, eu nem tirei do plástico ainda, realmente é isso aí. Carregador bivolt com cabo USB destacável, aqui rodando o Asphalt, como vocês podem ver, roda perfeitamente, sem engasgo nenhum, é claro. Em algumas pistas, com um pouco mais de detalhes, ele dá aquela queda de frames, mas nada que atrapalhe o jogo, nada que te faça perder uma corrida. Se você tá aí pensando em comprar um Redmi normal, minha opinião, investe um pouco mais de dinheiro, pega o Pro, que os 2 GB de RAM fazem muita diferença. E se você está procurando um smartphone para uso do dia a dia, de e-mail, YouTube, Facebook, Instagram, até mesmo Netflix, que a tela dele é muito boa, essa aqui com certeza é a escolha para você. Bom, galera, é isso aí. Essa foi uma breve análise do meu tempo de uso aqui com o aparelho, a minha opinião. E se inscrevam no canal. Deixa seu like para dar uma ajuda aí no crescimento. Estamos começando agora, mas vai vir bastante coisa aí pela frente. Pretendo trazer mais coisas sobre o Redmi. Eu vou trazer separado algumas coisas, testes de benchmark, jogos e etc. em vídeos separados, ok? Então, dá aí a força, se inscreve no canal e grande abraço, galera. Até a próxima aí.